Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar enchendo o seu coração nesse momento. E estamos aqui mais uma vez no nosso encontro. E hoje eu quero falar de um tema que muitos falam que está fora de moda. Vou falar do pecado. O pecado está fora de moda de falar dele, mas não de praticar, porque desde o tempo de Adão o homem peca. E aliás, o pecado vem antes do tempo de Adão. O pecado começou nos céus. Deus tinha formado um anjo, ou melhor dizendo, um querubim chamado Lúcifer, um anjo de luz. E ele estava no jardim de Deus e estava ali, ele era tão hermoso, ele era tão belo, tão perfeito, que ele pensou ser melhor que Deus. Ele foi perfeito até que um dia encontrou no seu coração iniquidade, orgulho. Ele planejou ser maior que Deus, colocar o seu trono acima do Altíssimo. E o que foi que aconteceu? Foi expulso dos céus. Mas ele tinha um poder de convencimento muito grande. Ele levou a terça parte dos anjos com ele. E é interessante que ao serem expulsos dos céus, eles perderam a sua glória e sua santidade. Então, em vez de ser anjos, agora eles são demônios. Em vez de ser Lúcifer, hoje ele se chama Satanás. Ele se chama o diabo, a antiga serpente, conforme diz Apocalipse. E não satisfeito com isso, o que ele fez? Deus fez agora, formou do pó da terra um que não era tão formoso, tão perfeito, mas ele era a imagem, ele é a imagem e semelhança de Deus. E Satanás sabia que não poderia tocar no Altíssimo, não poderia tocar no Todo-Poderoso, mas poderia tocar na criatura de Deus, poderia tocar no homem. E ali foi, ele em forma de serpente induziu a Eva a desobedecer a Deus, porque Deus tinha criado o homem e colocou no jardim para cuidar do jardim, e deu somente uma instrução, somente uma proibição. De todas as árvores que estavam no jardim, poderia o homem e sua mulher comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não, porque no dia que comesse, certamente morreria. E a serpente falou para Eva que era mentira, que não, porque Deus sabia que quando comesse daquele fruto, seus olhos iam abrir. E aí entendemos outra coisa, que o porquê que sofre tanta humanidade hoje? Porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele já conhecia o bem, conhecia Deus, conhecia estar na presença de Deus, mas o mal, a enfermidade, o pecado, não. E eu quero também falar que o pecado, que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. É desobedecer os princípios divinos, é errar o alvo, é errar o objetivo, porque eu e você fomos criados para a glória de Deus, para a adoração ao nosso Deus. Então, a partir do momento que os nossos primeiros pais desobedeceram a ordem do Senhor, eles obedeceram a ordem do inimigo, eles agora não poderiam estar mais ali naquele paraíso, no jardim do Éden. E os nossos primeiros pais também foram expulsos do paraíso, do Éden. Então o pecado é uma coisa muito séria. O pecado expulsou Satanás do céu. O pecado expulsou os nossos primeiros pais do Éden. O pecado não permitiu que a geração de Moisés entrasse na terra prometida. O pecado não permitiu que Ananias e Safira vivessem porque mentiram. O pecado faz com que muita gente não entre no céu, porque no céu não entra pecado. E por causa do pecado, nosso Deus deixou a sua glória, veio aqui, se fez homem, habitou entre nós para levar o nosso pecado. Porque diz a palavra do Senhor, que por a desobediência de um homem entrou o pecado no mundo. Quer dizer, Adão e Eva desobedeceram. E nós que somos da raça humana, e eles que são representantes da raça humana, nós herdamos esse pecado. E a palavra do Senhor tem uma sentença muito forte. Fala que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Não existe um nessa terra que venha sem pecado. O pecado traz consigo julgamento. Todos nós seremos julgados um dia por Deus. O pecado traz consigo a culpa. Essa culpa que temos no nosso coração, na nossa alma. E você pode dizer assim, mas missionário, eu sou uma pessoa que sou honesta, que sou boa, faço caridade. Isso tudo, a palavra do Senhor fala em 1 de João, que se nós falarmos que não temos pecado, mentimos. Somos pecadores. A nossa natureza é assim. O salmista falou que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então, qual é agora a solução para os nossos pecados? Existe um remédio para o pecado.
essa praga que contaminou todo o ser humano. Sabe por quê? Deus te ama e enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas existe alguns passos para vencer o pecado. Primeiro, eu necessito reconhecer que sou pecador, me arrepender dos meus pecados. O que é arrependimento? Arrependimento é uma tristeza do ato que você cometeu contra Deus ou contra o seu semelhante, o seu próximo. Mas não é somente uma tristeza de sair lágrimas. Não. É uma tristeza de confessar, reconhecer aquele ato pecaminoso, aquela falta, aquela transgressão, que tem muita gente que sente tristeza e até confessa o seu pecado, conforme aconteceu com Judas. Judas reconheceu que estava ali com sangue, traindo sangue inocente e aquelas moedas que venderam e traiu Jesus. Judas reconheceu isso, mas ele não deu outro passo, quer dizer, deixar o pecado. Em Provérbios 28:13 fala que aquele que confessa o seu pecado alcançará a misericórdia, aquele que confessa e se aparta, porque aquele que não confessa e não se aparta não encontrará a misericórdia do Senhor. Hoje ainda essa mensagem está chegando ao seu ouvido, porque há esperança para você. Certa vez estava ali um carcereiro em Filipe e ele sabia que ia morrer. Ele sabia que as portas da prisão estavam abertas por causa de um terremoto que Deus ocasionou. Ele perguntou aos apóstolos: que farei para ser salvo? E a resposta dos apóstolos é a mesma para você e para mim hoje: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se importa que você e eu seja salvo. Existe aí o amor de Deus para ser derramado ao seu coração, mas existe essa barreira que se chama pecado. Eu sei que hoje em dia quase não fala do pecado. Necessita ser proclamada a vitória na cruz, porque foi lá na cruz que Deus, através do seu Filho, ofereceu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali Jesus falou: está consumado. Foi cravada na cruz a nossa dívida. Fomos perdoados pelos nossos pecados. Mas para isso, necessitamos reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. Foi o único que veio aqui nessa terra e obedeceu, porque o pecado entrou pela desobediência de um homem, mas o perdão dos pecados também pela obediência de um homem, o Senhor Jesus Cristo. Porque a graça do Senhor está sobre Cristo para perdoar. Se hoje você quer ter uma nova vida, ser um filho de Deus, e aí vem outra mentira do inimigo, pensamos que todos são filhos de Deus. Não. Todos, antes de conhecer a Cristo, somos criaturas de Deus, porque Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que aceita, que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebe poder para ser feitos filhos de Deus. Então a mensagem é essa: Jesus está à porta chamando. Se você abrir o seu coração, reconhecer que necessita de um Salvador, reconhecer que obras, que dinheiro não compra a entrada para você entrar no céu. Todos aqueles que estão escritos no livro da vida, os seus nomes, poderão entrar ali, porque foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Então é hoje. Hoje é a oportunidade. Não sei o que você está fazendo, porque o pecado nos escraviza. Não conseguimos nos livrar por nossas próprias mãos. Por isso, porque as pessoas não conseguem se livrar do vício da bebida, o vício do cigarro, o vício dos jogos, os vícios de mentir, o vício da prostituição. Mas Jesus nos deu a vitória. O Filho de Deus se levantou para destruir todas as obras do diabo. Você pode vencer através de Cristo, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está agora falando contigo. Não resista. Não espere para amanhã. Amanhã não pertence a nós. Se essa mensagem chegou até você, Jesus perdoa seus pecados, porque outra mentira do inimigo é dizer que o seu pecado, você foi longe demais e Jesus não te perdoa. Certa vez Jesus estava ali em Jerusalém e trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Isso está ali em João capítulo 8. E Jesus falou o seguinte, é que aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra, porque eles estavam perguntando, né, sobre a lei, né, que tinha que fazer, que de acordo com Moisés manda apedrejar, né? Mas Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O único que poderia atirar a primeira pedra ali era Jesus. E desde o maior ao menor foram deixando o local. Só ficou aquela mulher e Jesus. Vai chegar um momento que vai ser só você e Cristo.
Nesse momento ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas chegará um momento que ele estará ali como juiz. No Apocalipse fala naquele grande trono branco, na qual nada vai poder escapar, nem grandes e pequenos. Aqui não está falando de estatura, está falando de importância. Pobre, rico, todos vão estar diante do Senhor. E se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai estar perdido. E a sentença de Jesus para essa mulher foi: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela falou: não, Senhor. E ele falou: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não falou: vá e continue a sua vida. Ele falou: vá e não peques mais. Mas para não pecar, necessitamos do Espírito Santo na nossa vida. Necessitamos receber esse Espírito Santo, que também é Deus. Ele pode te dar a vitória e você viver para a glória dele, porque necessitamos nascer de novo. Você pode entender tudo de Bíblia, você pode ser um teólogo, assim como Nicodemos. Nicodemos era doutor da lei, mas Jesus falou: necessário vos é nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito Santo. Então, o pecado é vencido quando eu reconheço que necessito de um Senhor e Salvador da minha vida. E esse tem nome, o Senhor Jesus Cristo. Que essa mensagem venha tocar o seu coração, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.